às notícias. São as notícias da meia-noite da Rádio Observador com o jornalista Martim Madeira. E Martim, André Ventura acusa o governo de estar a abrir caminho para cortar pensões com um novo estudo sobre a segurança social. No discurso da rentrée política do partido, o líder André Ventura aponta baterias ao governo, afirma que este novo estudo sobre a segurança social não engana e que foi divulgado por motivos políticos. É isso que o governo quer? É essa a grande reforma que tinha para trazer? Era cortar pensões? É que este estudo não engane e não tenham ilusões sobre isto. Isto é divulgado neste momento com um objetivo político. É de impedir a descida da idade da reforma e abrir o caminho para cortar pensões em Portugal. E isto, meus caros, não é aceitável, desde logo, por uma razão. Porque se nós queremos combater a pobreza a sério, se queremos ser um país que olha aos outros de cabeça erguida e com olhos postos nos seus olhos, nós não podemos deixar os nossos reformados, pensionistas, idosos abandonados à sua sorte e à miséria. André Ventura assegura ainda que o Chega vai bloquear na Assembleia da República todas as propostas para cortar pensões, se elas surgirem. Recuperou ainda a proposta para a descida da idade da reforma, um tema trazido na discussão da reforma laboral, para dizer que o Chega vai apresentá-la em Orçamento de Estado. Nós vamos colocar no Orçamento de Estado para 2027, a descida da idade da reforma. Não podemos ter os portugueses a trabalhar até aos 90 anos a sustentar o Estado. Não podemos e não devemos. André Ventura em Santarém, na rentrée do partido, o líder do Chega deixa também outras críticas ao Executivo Montenegro, nomeadamente ao Ministro da Administração Interna, Luís Neves. Ventura acredita que, sobre os casos de Luís Neves, houve um silêncio paradigmático de todas as bancadas. Também falou sobre a imigração ilegal e sublinha que o Chega vai insistir na expulsão de imigrantes que cometeram crimes. E o PS diz que sem uma garantia da segurança das pensões dos portugueses não há condições para viabilizar o próximo Orçamento de Estado. José Luís Carneiro acusou o governo de querer espalhar o medo com um novo estudo sobre as pensões. Em entrevista à SIC, o líder do PS diz que o déficit na Caixa Geral de Aposentações tem de ser corrigido através do Orçamento de Estado e não através do dinheiro dos contribuintes, e deixa esse alerta. Fique claro, o estudo mistura alhos com bugalhos. E não se pode misturar alhos com bugalhos numa matéria tão sensível, e é inaceitável que se permita que se instale o medo sobre a segurança das pensões. O saldo da segurança social é um saldo positivo e em momento algum o Estado pode pegar nas contribuições dos trabalhadores ou das empresas para pagar o déficit da Caixa Geral de Aposentações, porque esse é um dever do Orçamento do Estado. Se não tivermos a garantia, por exemplo, do Primeiro-Ministro, porque tem que ser uma garantia do Primeiro-Ministro com palavra pública, de que garante a segurança das pensões presentes e futuras, nós não temos condições para contribuir para a estabilidade orçamental e para a viabilidade do Orçamento do Estado. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, também sobre a participação do Estado na REN. Carneiro pediu ainda um esclarecimento do Governo numa altura em que o Executivo anunciou que vai investir na empresa. E agora vamos aos incêndios. Em Alijó, o incêndio tem uma frente ativa. O fogo começou às 5 da tarde e, de acordo com os bombeiros, uma das frentes já cedeu completamente aos meios no terreno, mas a frente que está ativa está a ceder. O comandante indica ainda que está em fase de condicionamento e rescaldo. Neste incêndio estiveram 118 operacionais e 36 veículos. E o incêndio em Botica está agora com 4 frentes ativas. Que ardem com intensidade, é o que indica o comandante dos bombeiros à Lusa. O incêndio que deflagrou ontem no concelho teve durante a tarde de hoje uma reativação. Empenhados no combate às chamas em Botica estão agora mais de 250 operacionais e 84 veículos. E além deste fogo, em Aroca as chamas não dão tréguas. O fogo vai com 3 frentes ativas, 2 delas estão com mais intensidade. A situação está mais preocupante em Rio de Frades e a autarca de Aroca, Margarida Belém, deu conta de que houve um reforço no meio dos terrenos, dos meios no terreno, face às dificuldades do combate humano. Mantemos as 3 frentes ativas e temos algumas situações muito delicadas e de difícil combate. E, portanto, a situação mais preocupante neste momento
momento é Rio de Frades, mas temos um conjunto de aldeias que são ainda preocupação e, portanto, aumentamos a área ardida, mas o importante aqui também é referir que, fruto do reforço dos meios aéreos, que contamos ainda que possam ser reforçados durante a tarde, porque é impossível com estas condições do terreno, com estes declives, com estas escarpas, é muito difícil a atuação humana. O ponto de situação da Presidente da Câmara Municipal de Aroca, Margarida Belém, sobre o incêndio que está a lavrar no concelho. No Teatro de Operações estão quase 600 operacionais, já ultrapassam os 600 operacionais, apoiados por 2 centenas de veículos e 6 meios aéreos. Também o fogo em Santo Tirso já foi dominado. Seguimos com as notícias. Pedro Duarte quer que a cidade do Porto tenha polícias na rua a noite toda. O ex-ministro dos Assuntos Parlamentares e agora presidente da Câmara do Porto acusa o Estado de falhar e quer mais polícias permanentes em algumas zonas do Porto de forma imediata. Em entrevista à SIC Notícias, Pedro Duarte diz que assinou hoje um requerimento para que a PSP disponibilize polícias para estarem em permanência em algumas partes da Invicta, designadamente à noite, e afirma que tem em mente o que muitas empresas privadas já fazem. O que eu quero fazer é poder, no fundo, pagar a polícias atualmente para poderem estar alocados a uma determinada tarefa. Vou-lhe dar um exemplo, isso acontece hoje em dia com determinado tipo de entidades privadas. Nós vemos que há polícias que são gratificados, são remunerados para estarem numa determinada função, num determinado local. A Câmara Municipal é uma entidade pública, mas poder também fazer o mesmo que fazem entidades privadas. Nós definimos que durante um determinado horário, neste caso será essencialmente no horário noturno, numa determinada zona da cidade, pelas suas próprias características, nós precisamos ter polícia em permanência. Eu assinei um requerimento, basicamente, que fica à disponibilidade do Diretor Nacional da PSP, que, espero eu, não impeça que se possa avançar com uma medida em que a Câmara está a assumir. Nós queremos que o Estado cumpra a sua função. Aqui Pedro Duarte, Presidente da Câmara do Porto, em entrevista à SIC, a acusar o Estado de falhar e a querer mais polícias em algumas zonas do Porto. E agora, na atualidade internacional, falamos do Médio Oriente, numa altura em que o preço do barril do petróleo ronda os $90. Donald Trump desvaloriza tanto estes números como o próprio Estreito de Hormuz. O Presidente dos Estados Unidos continua confiante que o bloqueio naval, em relação ao bloqueio naval que o governo norte-americano aplicou ao Irão. Diz que funciona e que o Estreito de Hormuz está aberto para os Estados Unidos. Mesmo assim, desvaloriza o estreito, diz, tendo em conta os níveis recorde de canais de petróleo fora de Hormuz, que diz que estão a ser utilizados como alternativa. Antes falavam de $350 por barril e hoje está entre 84 e 85 e nós estamos a receber bastante petróleo. Mas a outra coisa que aconteceu é que as pessoas encontraram outras alternativas, que elas nunca pensaram. Além disso, muitos canais de petróleo, números recordes de canais de petróleo estão a ser construídos. Então eu acho que o Estreito de Hormuz não vai ser tão importante como foi no passado. As declarações de Donald Trump aos jornalistas na Casa Branca. 500 menores migrantes que chegaram a Ceuta no mês passado vão ser transferidas urgentemente para Espanha continental. É uma reviravolta na política de imigração espanhola e surge num momento em que as menores foram agrupadas em espaços seguros em Ceuta para prevenir casos de violência sexual após inúmeros relatos de violações em Ceuta relatados nos últimos dias, que estão nas mãos da Justiça. Na semana passada, o governo afirmou que qualquer pessoa que entrasse ilegalmente no território seria deportada. Ora agora, segundo a Euronews, o Ministério da Juventude e da Infância de Espanha avança que estão em andamento os trabalhos para a transferência urgente de Espanha para a Espanha continental destas 500 migrantes, apesar da União Europeia apoiar o retorno das menores desacompanhadas para Marrocos. É agora 12:08. Que outras notícias marcam a atualidade? O Presidente da Câmara de Leiria concorda que, com as conclusões e recomendações do estudo divulgado esta quarta-feira pela Provedora da Justiça no âmbito da tempestade Christine, Gonçalo Lopes recorda num seguro obrigatório para as habitações é o que avança a Lusa. Mas o Presidente da Câmara de Leiria alerta que, como foi dito também no relatório quando os seguros são acionados, em caso de catástrofe, vão precisar sempre de uma bolsa de peritos mais vigorosa do que aquilo que se verificou. E 6 anos depois, o príncipe Harry e Meghan Markle vão voltar a viver no Reino Unido, depois de terem abandonado os cargos de membros sénior da família real e se terem mudado para a Califórnia. Os duques de Sussex vão mudar-se para uma casa privada em solo inglês. A mudança foi noticiada inicialmente por tabloides britânicos e confirmada hoje à noite pela BBC. E olha, Rita, para fechar... Sim, conta lá.
para fecharmos, já que estamos um bocado animados, não sei se achas que a ciência ainda pode fazer um robô que pode ultrapassar os humanos. Não sei bem, nunca pensei sobre isso. Aliás, eu acho que ultrapassar não. Não? Achas que Depende, não? algumas coisas sim. Aliás, já ultrapassa em Algumas coisas. Mas olha, pelo menos numa corrida, o novo lançamento da Unitree Robotics ultrapassa os humanos com certeza. O robô Super-Homem foi apresentado hoje pela empresa chinesa. Ah, que maravilha! E como é que é este super-homem? Também voa? Epá, depende se consideras quanto tempo é que consideras um tempo de voo, não é? Quer dizer, praticamente, este super-homem tem 1,90 m, é capaz de dar um salto vertical com uma altura superior a 2 metros. Portanto, eu diria que até voa, não é? Saltar mais de 2 metros é muito, muito alto e corre mais rápido que o Usain Bolt, cerca de 13 metros por segundo. Portanto, se existir uma guerra entre robôs e humanos, É bom fugir, não é? Eu não quero este robô à minha frente. Sim, mas a fugir também é bom. Não é um pássaro, não é um avião, é o robô super-homem. Eu vou de férias. Pronto. Daí estares a rir, não é? Era por isso. Tu não. Exatamente. Eu é que devia estar a rir. Sim, tu é que devias estar a rir. Bom, foi o Jornal da Meia-Noite, edição do jornalista Martim Madeira. Está de regresso amanhã. Exatamente, não é assim? exatamente. Eu é que não. Tu não, exato. Desejo também boas férias aos nossos ouvintes e bom trabalho para quem trabalha. Exato, como eu, amanhã. Ora. Este programa tem o apoio de BetClick.